Uma árvore verde e viçosa, por esses lados existia. Explorar as origens de Itaíba não é apenas um exercício de preservação histórica, mas uma forma de entendermos melhor quem somos hoje. Ao compilarmos em um documentário as histórias, os relatos sobre nossos antepassados, as propriedades que deram forma à nossa terra, e o desenvolvimento de vilas, povoados e distritos que culminaram na fundação do município, estamos preservando uma riqueza imensurável de conhecimento. Esse conhecimento fortalece nosso senso de identidade e pertencimento, conectando-nos de maneira profunda às nossas raízes. A importância de reunir essas informações transcende a ideia de mera documentação histórica. Ela nos permite passar às futuras gerações um legado de resistência, evolução e comunidade. Uma jornada desde os primeiros habitantes, passando pela formação das estruturas sociais, econômicas e culturais, até a oficialização enquanto município, revela as camadas de lutas e vitórias que moldaram Itaíba. Este documentário seria uma homenagem à tenacidade e resiliência de nossa capacidade. Ao destacar a jornada dos nossos ancestrais, não estamos apenas preservando a memória dos que vieram antes de nós, mas também inspirando as gerações futuras. Entender as origens de nossas propriedades e a evolução de nossas terras desde tempos imemoriais até o presente fornece um senso de continuidade e respeito pela terra que nos sustenta. Documentar a formação de vilas, povoados e distritos e sua evolução até se tornarem o município atual oferece um panorama único das diversas facetas que compõem nossa história. A criação de um documentário que compila essas narrativas e conhecimentos serve como um importante recurso educacional e cultural. Ao embarcarmos nesse projeto, não estamos apenas registrando fatos, estamos tecendo a tapeçaria de nossa história coletiva. Cada relato, cada conversa, cada fragmento de memória, são acréscimos de cor e textura à compreensão de nosso passado e fornece um alicerce sólido para o futuro. Por isso, a realização de um documentário sobre as origens de Itaíba é um projeto de inestimável valor sentimental, cultural e educacional, um legado que teremos o prazer de deixar para quem virá. Os nossos antepassados. A formação do povo brasileiro é um histórico que reflete uma vasta miscigenação de culturas, etnias e tradições. Desde o período colonial, diferentes povos desenvolveram-se para a construção da identidade nacional. Em Itaíba, não seria diferente. Em nossa região tivemos a presença de portugueses, também somos descendentes de judeus sefarditas e os povos africanos escravizados provenientes de Angola. Esse processo de formação étnico-cultural não apenas moldou os aspectos físicos da população, mas também suas práticas culturais, religiosas. Os portugueses, como colonizadores, foram os primeiros a deixar sua marca na construção da sociedade brasileira. Sua influência está presente na língua, no direito, na arquitetura e nas tradições culturais que perduram até hoje. A presença portuguesa é tão enraizada que se tornou a espinha dorsal da identidade nacional brasileira, conduzindo à formação de uma população majoritariamente lusófona. Os judeus sefarditas, que chegaram ao Brasil fugindo da perseguição na Europa, também exerceram papel significativo na sociedade colonial. Estudos genealógicos mostram que partitaibenses descendem da judia Brites Mendes de Vasconcelos. Muitos se estabeleceram no Nordeste, contribuindo para o desenvolvimento do comércio e da agricultura. Sua influência se estende à disseminação de conhecimentos em medicina, artes e tecnologia, enriquecendo o mosaico cultural brasileiro. Os escravizados africanos. A contribuição angolana está intrinsecamente ligada à trágica história da escravidão. Os africanos escravizados de Angola trouxeram tradições, religiões e conhecimentos que se integraram ao tecido social brasileiro. Sua resistência e luta pela liberdade são fundamentais na história do Brasil, refletindo-se na música, na culinária, nas religiões de matriz africana e nas práticas culturais diversas que caracterizam o país. E, aqui em Itaíba temos as comunidades quilombolas que preservam a memória daqueles que sofreram no período em que foram escravizados. Desvendando os fios da árvore genealógica. A busca pelas origens e pelo conhecimento sobre nossos antepassados nos mostra uma jornada tanto fascinante quanto revelada. A construção e o estudo das árvores genealógicas emergem como identidade e ferramenta essenciais para o entendimento de nossa família e nossa comunidade, pois Itaíba surgiu de pequenas famílias e dos casamentos entre primos.
A construção da árvore genealógica está enraizada tanto na necessidade humana de pertencimento quanto na curiosidade natural sobre nossas origens. Abre portas para a compreensão de aspectos históricos e culturais únicos que moldam nossa existência individual e coletiva. A construção da árvore genealógica em Águas Belas e Itaíba teve início conforme disse Sanelva de Vasconcelos. Foi organizado por José Ramos de Vasconcelos, Antônio Ramos de Vasconcelos e por Padre Malaquias Ramos de Vasconcelos, pessoa que teve importância na história do surgimento de nossa povoação. O primeiro passo na criação de uma árvore genealógica é uma coleta de dados, que vai além dos nomes e dados de nascimento ou falecimento. Cada membro da família carrega consigo histórias, profissões, origens geográficas, juntos, tecem um rico tecido histórico-cultural. Este meticuloso processo de compilação não só ajuda a preservar a memória de entes queridos, como também pontua a influência de determinados períodos históricos e movimentos sociais na trajetória de uma família. Através das pesquisas genealógicas, lendo livros de batismos, casamentos e óbitos da matriz de Nossa Senhora da Conceição de Águas Belas foi possível encontrar informações desconhecidas referentes à nossa formação. Ao explorar a árvore genealógica, não raro encontramos que nossos antepassados foram testemunhas ou mesmo protagonistas de eventos históricos importantes. Esses achados genealógicos oferecem uma perspectiva única sobre como as grandes narrativas da história afetam vidas individuais e moldam linhagens familiares ao longo das gerações. Por vezes, uma pesquisa genealógica revela fatos surpreendentes ou até mesmo segredos há muito guardados. Histórias de antepassados que mudaram de nome, atravessaram países em busca de melhores condições de vida ou que desempenharam papéis inusitados em suas comunidades. O DNA, um pouco da nossa genética. Nos testes de DNA é apresentada informações da linhagem materna e paterna, que surge como uma ferramenta fascinante para desvendar os mistérios ancestrais que moldaram a trajetória de nossas famílias ao longo da história humana. Para mapear a trajetória da linhagem materna, recorre-se à análise do DNA mitocondrial, composto por haplogrupos específicos encontrados nas mitocôndrias. Estes haplogrupos são conjuntos de alelos que transmitem características genéticas hereditárias, tanto paternas quanto maternas. E utilizando-se da análise do cromossomo Y, exclusiva aos homens e transmitida de pai para filho, este teste permite traçar a rota percorrida pelos ancestrais paternos, bem como os ancestrais maternos, desde os primórdios da humanidade na África, há mais de 100 mil anos. A identidade genética mantida através das gerações sofre sutis mutações ao longo do tempo, fornecendo um mapa detalhado de nossa herança genética. Através da classificação dessas variações em subtipos conhecidos como haplogrupos, pode-se revelar uma narrativa única de migração e evolução de cada linhagem. Cada haplogrupo, portanto, não apenas marca um capítulo na história da humanidade, mas também contém a história particular e os caminhos percorridos pelos nossos antepassados diretamente. Desse modo, o teste de linhagem paterna não apenas enriquece nosso conhecimento sobre nossas raízes históricas e culturais, mas também nos conecta de maneira profunda e íntima às jornadas incríveis que nossos antepassados empreenderam ao longo das eras. Aqui temos o resultado dos exames de DNA de 5 itaibenses, 3 do sexo feminino e 2 do sexo masculino. Os 5 testes foram realizados em pessoas com idades variadas, a mais velha com 95 anos de idade e mais nova com 25 anos de idade. Os escravizados vindos da Angola e África. Nas imagens que se apresentam, temos alguns dos registros de batismos, casamentos e óbitos dos escravizados que viviam nas propriedades, que hoje fazem parte do município de Itaíba. Aqui temos crianças que atravessaram o Oceano Atlântico, em condições inimagináveis, por nós. Ao pesquisar, iremos constatar que somos descendentes de quem escravizada e também dos escravizados. Em 1814, o falecimento de Francisco com 60 anos, escravo de Ana Potência Cavalcante. E falecimento de José, com 26 anos, escravo de Bento Leite. Em 1815, o falecimento de Luísa, com 8 dias de nascida, filha de Mateus e Joana. Em 1816, o falecimento de José, filho de Luísa, escrava de Francisca Geralda, moradora na Santa Maria. Em 1833, o batismo de Ambrósio, da Angola. Batismo de Genuíno, filho de Crispiana. O casamento de José com Joaquina, ambos da Angola. Em 1835, o casamento de Antônio, africano, com Caetana, identificada como crioula.
Em 1839, os batismos de Manuel, adulto, vindo da Angola, escravo de Bento Leite. O batismo de Maria, vinda da Angola, escrava do comandante João José. E o batismo de Miguelina, da Angola, escrava de Caetano da Costa Maranhão. Em 1840, batismo de Silvestre, filho de Severino, escravo de Bento Leite Cavalcante. Há, também, o batismo de duas crianças, vindas da Angola, Maria com aproximadamente 12 anos de idade, e João, com aproximadamente 10 anos de idade, escravos de Manuel Cavalcante de Albuquerque. Ambos sem identificação dos pais, apenas de quem os comprou. Em 1844, no dia do primeiro batismo na capela de Pau-Ferro, um dos batizados foi de Paulo, com poucos dias de nascido, filho de Maria, escravos de Luiz Miguel de Jesus Cardoso. Em 1845, foi realizado o batismo de José, crioulo com 4 meses de idade, filho de Leanda, escrava de João Cavalcante de Albuquerque. E também o casamento de Teodoro Crioulo com Angélica Cabra, escravos de João José Cavalcante. O termo cabra era usado com frequência para se referir aos escravizados. Em 1846, há o registro do sepultamento na matriz de Águas Belas, de Luísa, escrava de Bento Leite Cavalcante. Em 1847, Felicidade da Angola, com 20 anos de idade, escrava dos órfãos de Elias de Albuquerque Cavalcante, foi sepultada na matriz de Águas Belas. Em 1866, na capela de Pau de Ferro, foram realizados os batismos de Boaventura, Preto, filho de Vivalda, escrava de José de Deus Cavalcante. Batismo de Maria, Preta, filha de Rita, escrava de João Martins Cavalcante. Batismo de Virtuosa, Preta, filha de Maria, escrava de Severino Rodrigues Lins de Albuquerque. A colonização do interior de Pernambuco representa uma realidade única na história do Brasil, marcada pela interação entre diversas culturas e pela exploração de recursos naturais e humanos. Os portugueses, motivados pela expansão territorial e pela busca de novas terras para o cultivo da cana-de-açúcar, lideraram as expedições para o interior de Pernambuco. Eles estabeleceram as primeiras vilas e sistemas de produção agropecuária. A utilização de escravizados foi um marcador sombrio deste período. Esses indivíduos foram forçados a trabalhar nas plantações, lavouras, criação de gado, entre outros afazeres sob condições desumanas, desempenhando um papel fundamental na economia colonial à custa de sofrimento intenso. Os impactos da colonização do interior de Pernambuco são múltiplos e profundamente enraizados na história e cultura da região. A exploração e contribuições de diferentes grupos moldaram não apenas o paisagismo social e econômico, mas também deixaram marcas que persistem até os dias atuais. Questões relacionadas à desigualdade, resistência cultural e reconhecimento da diversidade são heranças desse período que ainda desafiam a sociedade pernambucana. O tempo, implacável e constante, é testemunha dos numerosos capítulos que compõem a história da nossa região. Por entre suas páginas, destacam-se relatos e registros que remetem a uma era em que a modernidade era apenas um vislumbre distante no horizonte. Aqui, busca-se mergulhar nas profundezas de nossa memória coletiva, trazendo à tona uma riqueza histórica que define nossa identidade, com um foco especial nas localidades que hoje é o município de Itaíba, cujas raízes se estendem até o início do século XIX. Nos registros antigos, nos poucos livros que ainda existem na matriz de Nossa Senhora da Conceição de Águas Belas, e muitos registros em microfilmes, mostram que há mais de 200 anos, no ano de 1812, a localidade de Santa Maria já era lar de uma comunidade vibrante. Da mesma forma, no ano de 1815, Pau-Ferro começava a desenhar sua presença no mapa da região. Estes dados não são meros números, são marcos de uma herança viva, que respira através das gerações que as sucederam. Aqui apresentamos mais registros de batismos, casamentos e óbitos da matriz de Nossa Senhora da Conceição, em Águas Belas, que serve como um farol, iluminando o caminho através das décadas com seus registros de batismos, casamentos e óbitos. Esses documentos não são apenas papéis,
são fragmentos de vidas, de amores e de perdas. Em 1858, a Matriz de Águas Belas, obedecendo às ordens do imperador Dom Pedro II, iniciou um meticuloso processo de registro das terras públicas, marcando o começo de um extenso arquivo que documenta a posse e a ocupação da terra na região. Esses registros, agora históricos, sob a proteção do Arquivo Público Estadual de Pernambuco, Jordão Emerenciano, fornecem uma janela para o passado, revelando o tecido social e econômico daquela época. Observa-se nas imagens apresentadas, as páginas, algumas delas amareladas dos jornais, disponíveis na Hemeroteca Digital, da Biblioteca Nacional Digital do Brasil, oferecem um vislumbre fascinante do dia a dia de nossos antepassados. Artigos, anúncios e notícias de época pintam um quadro vívido do século XIX e início do século XX, evidenciando a evolução social e cultural de nossa região. E, em paralelo, tantos documentos de variadas fontes, temos o recenseamento das propriedades de estabelecimentos rurais, realizado em 1920, e, publicado em 1925, mapeia a estrutura fundiária e as práticas agrícolas da época, destacando a importância da terra e da agricultura na economia local. Ao revisitar os registros e as memórias dos séculos passados, não apenas honramos aqueles que nos precederam, mas também compreendemos melhor o presente. As histórias das localidades bicentenárias, centenárias que até hoje estão presentes, tais como Santa Maria, Piabas, Passagem dos Negros, Quixaba, Cajarana, Riacho dos Negros, Salobrinho, Pilões, Minador, Guaribas, Bento Leite, Giral, Caraíbas, Macambira, Cacimba Nova, Pau Ferro, Cova Triste, Fazendinha, Nóia, Salgadinho, Massaranduba, Cacimba das Negras, Folha Larga, Manuel Alves, Piabas, Queimada Redonda, Riacho do Citim, Riacho da Pelonha. Os documentos da Matriz de Nossa Senhora da Conceição, o Arquivo Público, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que microfilmou todos os livros de registros disponíveis, e relatos jornalísticos, são parte indissociável de nossa herança cultural. Eles nos lembram de que, embora vivamos no aqui e agora, estamos eternamente ligados às gerações passadas pelas memórias, histórias e registros que elas nos deixaram. Essa é a imortalidade da nossa região, uma tapeçaria rica e multifacetada de vidas, lugares e acontecimentos que, embora ancorados no passado, continuam a moldar o nosso futuro. Dos nossos sítios surgiam as pequenas povoações, delas surgiram povoados que não mais existem e outros que se tornaram distritos grandes e populosos, e, assim temos. O Manuel Alves e Caboclo, hoje estão extintos, existindo apenas resquícios das construções. Já a Surema e Pau Ferro, deram origem a Itaíba. Da Cacimba das Negras, Cacimba Nova, da Cacimba, nasceu o distrito de Negras. Do pequeno sítio Giral hoje temos o distrito do Giral. Pau Ferro, nome de uma espécie de árvore, antigo nome de Itaíba, que todo itaibense conhece. O que é desconhecido da maioria, é a real origem de nosso lugar e como é antiga nossa história. A denominação Pau Ferro aparece pela primeira vez, em 23 de maio de 1815, em um registro de óbito, da criança Manuel, filho de Manuel Vitorino Barreto e Ana Vitória, que eram moradores no Pau Ferro. Em outro documento, que menciona um registro de batismo que teria acontecido entre os anos de 1805 e 1815, menciona o sítio Pau Ferro, quando foi realizado o batizado de Francisco, filho de Luísa, e os padrinhos foram Manuel Vitorino Barreto e Maria Filipa da Silva.
Cada início de povoação teve um personagem marcante. Em Pau-Ferro, nossa história se desenvolve a partir do fundador de Águas Belas. João Rodrigues Cardoso, o fundador de Águas Belas, era casado e com 3 filhos, nascidos em Vitória de Santo Antão, sendo ele a ligação entre muitas famílias em Itaíba e região. No ano de 1778 nasceu Luiz Miguel de Jesus Cardoso, terceiro neto de João Rodrigues Cardoso, que recebeu de seu avô João Rodrigues muitas terras aqui na região e possuía muitas propriedades, como Salgadinho, Pelonha, Citim, Manuel Alves e Pau-Ferro, entre outras propriedades. Em Pau-Ferro, à sombra da grande árvore Pau-Ferro, às margens do riacho, também chamado de Pau-Ferro, estabeleceu sua criação de gado. Na fazenda e curral, que existiam onde hoje fica a Casa de Saúde de Itaíba. Da fazenda que existia no local, só permaneceu de pé a capelinha do Sagrado Coração de Jesus, que atualmente é utilizada para colocar os falecidos. Na povoação de Pau-Ferro, Luiz Miguel mandou construir uma capela, com devoção a Nossa Senhora da Conceição, hoje a matriz de Nossa Senhora Mãe dos Homens. Os registros mostram que no ano de 1844, a capela de Pau-Ferro teve a primeira cerimônia religiosa, o batismo de Constantino e o batismo de Paulo, filho Maria, que era escrava de Luiz Miguel de Jesus Cardoso. A povoação de Pau-Ferro permaneceu com este nome até o ano de 1938, quando foi alterado para a Vila de Itaíba, mas, até os dias atuais, com carinho é mencionado o termo Pau-Ferro. A igreja toda, 200 braças quadradas. Foi ele quem criou isso aqui. A terra do Pau-Ferro realmente era dele. Entendeu? E quando a Aldade Tenório tomou conta disso aqui, Chico Martins comprou, já era desse tal de Luiz Miguel. Entendeu? Vem daí essa história do Pau-Ferro. Da vaqueirama se juntava no Pau-Ferro para ir para o mato, mas sendo da terra do Luiz Miguel. Aí quando o Chico Martins comprou tudo e tomou o quarto também, que tem por um meio, e assim por diante as histórias são essas. Que até onde eu conheço foi assim. E aqui a cidade só tinha casa até ali, o Vapor Velho, tinha a casa de Mané Geraldo, e pra lá tinha umas meia águazinhas. Pra lá não tinha mais nada. Quando eu já lhe contei do seu parente, já era um curral grande, muito boi. Tava muito gado ali. Ali atrás, onde está hoje ali, Rua Pau-Ferrão, pra cá, tudo era cercado de botar boi e vaca, quando vinha da Caatinga na época do verão. Que o bebedouro era aqui onde hoje a gente manda emicia aqui. Eles aterraram e saíram, mas veio uma vazão d'água forte. O gado bebia ali. Aí os saíram boi de lá, tinha aquela igrejinha, eu só não sei o nome da igrejinha, quem foi enterrado ali, eu não sei. Essa aí eu não sei. Mas eu vi muito cabra montar boi ali, montar puro brabo ali. Era uma festa. Tinha festinha com a Soviética, quem vinha celebrar era até o Padre Nelson. O primeiro gerente que entrou ali, ele não tinha gerente, não tinha nada. Aí depois que botou a vacaria aqui, aí ele trouxe o primeiro gerente, foi Zé Vieira, o finado Zé Vieira. Era o gerente, ele morando, eu não sei se era ali aqui no beco da loja, era o gerente. Depois saiu ele, aí botaram um homem chamado Seu Neném, ele era aqui da banda de Bocoteiro e Timundo, era o velho. Aí cada morador tinha que botar 4 leiteiros numa casa. Na casa do meu pai, que era na Miágua, era 4, era Seu Neném, esse gerente, 3 leiteiros. Na casa de Macaxeira, 4.
na casa de Maria Ramos, 4. Cada morador tinha que ficar com eles. Agora ali era leite fartura aí. Olha, é porque puxaram a maternidade para frente, né? Porque a casa do vaqueiro, do leiteiro, do gerente, é igual com a cerca do curral que fica por trás da igrejinha. A igrejinha é aqui, aí tinha o bequinho entre o curral e a igreja, a gente passava para cá de pai. Mas aí eles uniram a maternidade para cá e onde o gerente morava, os empregados das casas é para trás, que está tudo para cá. Mesmo ali naquele posto, era a casa da finada Maria Ramos, era o terreiro ali, aquele posto. Povoação de Manuel Alves. O lugar Manuel Alves foi mencionado pela primeira vez, em 15 de julho de 1833, no batismo da criança chamada de José, identificado como pardo e alforriado, sendo filho legítimo de Francisco Antônio e Maria Madalena, identificada como Preta. Menciona ainda os avós paternos Francisco Xavier e Nivalda Maria, e os avós maternos Manuel José da Fonseca e Joana de Deus. No Arquivo Público Estadual de Pernambuco, nos documentos intitulados Juízes de Paz, volume 12, página 108, uma correspondência menciona a existência da povoação de Manuel Alves, datada de 4 de janeiro de 1852, do juiz de paz Apolinário Florentino de Albuquerque, Maranhão, nos registros de terras públicas, do Arquivo Público Estadual de Pernambuco, em 20 de abril de 1859, Maria Francisca da Penha declara possuir uma parte de terra na povoação de Manuel Alves, que recebeu de herança do seu finado marido, Luiz Miguel de Jesus Cardoso. Em algum momento, em meados do século XX, o povoado passou a ser chamado de Caboclo, que ficava na região do sítio Manuel Alves, e a Capela Centenária ainda existia. Era um local bem movimentado, uma feira bem frequentada. O povoado Caboclo deixou de existir, mas ainda está na memória dos mais idosos, que residiram e frequentaram aquela comunidade. O terreno que eu comprei no Facão era do senhor do Caboclo, morava no Caboclo. O senhor, quando ainda existia as casas, o senhor foi lá? Fui, que eu não fui lá para assinar a escritura, mas... Como era? Como era lá, o senhor lembra? Era um povoadozinho assim. Talvez não tivesse 30 casas não. Aí foi desaparecendo e passou para a mão de um só. Era lá o povoado, 2 carreiras de rua assim, era do povo Mané Pereira, aqui Pereira, pai de Mariano Pereira, nasceram tudo ali. O Mané Pereira era o famado de lá. E a igreja assim, o povoado, tudo casa virada, tudo casa boa, sabe? E então tinha a filha era Gustavo. Povoação de Assurema. No município de Águas Belas existia no século XIX a sede de mesmo nome, e 2 distritos, sendo o primeiro distrito de Mucambos, hoje Iati, e o segundo distrito de Assurema. Nos atos oficiais, nas publicações jornalísticas, encontramos as nomeações de servidores públicos, que desempenhavam suas atividades em Assurema, sendo subdelegados, comissários, professores, professoras, fiscais, vigias. As matérias jornalísticas também noticiam o cotidiano do distrito de Assurema, a violência, brigas e até homicídios. Também temos as notícias do grande efeito da estiagem, que de maneira cíclica atinge nossa região. Nos anos de 1885 e 1886, as notícias informam o sofrimento de um período de estiagem, e a transformação com a abundância de chuvas, que fez até o rio Ipanema transbordar, menciona o fato de grande parte do gado ter morrido, e o fato da população percorrer grandes distâncias para conseguir água. Novamente outro grande período de estiagem é registrado e noticiado, na publicação de 17 de maio de 1908, quando se lembra ao governador de Pernambuco daquela época, que é relevante a construção de açude. O povoado de Assurema e povoado de Pau-Ferro eram próximos, a árvore e o riacho Pau-Ferro ficava no meio dos 2 povoados.
Como naquela época existia eleição para eleger os eleitores, mas, em Assurema, que era segundo distrito de Paz, não tinha um prédio para servir de local para eleição. Em publicação no ano de 1887, é confirmada a indicação da Câmara Municipal de Águas Belas, para que a capela filial de Nossa Senhora da Conceição de Pau-Ferro, atual matriz de Nossa Senhora Mãe dos Homens, fosse a sede eleitoral do povoado Assurema. A trajetória do distrito de Assurema pode ser acompanhada através da seleção de algumas publicações jornalísticas, que estão sendo exibidas e compreende o período de 1871 até 1939. À medida que a população aumentava, os povoados se expandiam, Assurema e Pau-Ferro naturalmente se uniram, e pouco a pouco Assurema deu lugar para Pau-Ferro, até se transformar em Itaíba. Distrito de Negras. O atual distrito de Negras teve seu início quando a colonização no local se deu quando os patriarcas Teutônio Pereira Pita e Inácio José da Silva fizeram prosperar suas propriedades, preparando o caminho para uma futura povoação. Os registros mostram que Teutônio Pereira Pita, filho de Manuel Gomes da Silva e Cândida Francisca Rosa, foi casado 2 vezes. Ficando viúvo após o falecimento da primeira esposa, Maria Sebastiana de Torres. Casou pela segunda vez em 10 de novembro de 1835, com Luísa Maria de Oliveira, filha de Joaquim José de Oliveira e Rita Maria da Conceição. O outro personagem histórico importante é o capitão Inácio José da Silva, filho de José Francisco Silva e Ana Maria da Conceição, que, casado com Maria Luísa da Conceição, foram pais do Major Antônio Inácio da Silva Pita. O Major Antônio Inácio nasceu por volta do mês de agosto do ano de 1857, ao ser batizado em 2 de fevereiro de 1858, tinha 6 meses de idade. Seus padrinhos foram José Joaquim de Oliveira Marques e Ana Joaquina de Oliveira. O sacramento do batismo foi ministrado pelo padre Antônio Malaquias, que indiretamente foi responsável pelo surgimento do povoado Pau-Ferro, atual Itaíba. O Major Antônio Inácio da Silva Pita casou 2 vezes. O primeiro casamento foi em 10 de novembro de 1880, na Capela de Pau-Ferro, com a senhora Maria Luísa da Conceição. O segundo matrimônio foi em 5 de outubro de 1910, com Dona Emília Maria do Nascimento. Nos documentos encontrados na Matriz de Águas Belas e digitalizados pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, no Arquivo Público de Pernambuco e em publicações jornalísticas, encontramos referência ao início da povoação no Distrito de Negras. No registro mais antigo encontrado até o momento, mostra a celebração de casamento de José, escravizado vindo da Angola, com Ignácia, identificada como crioula, que eram escravos de Teutônio Pereira Pita. O casamento foi realizado na capela de Manuel Alves. Nos anos seguintes, o cotidiano da família Pita é registrado, através dos batizados, casamentos, óbitos, nomeações para cargos públicos, nos registros de suas propriedades. Quanto aos nomes que antecederam o distrito de Negras, tem uma primeira referência, no dia 8 de julho de 1859, quando Inácio José da Silva declarou possuir uma parte de terra no lugar denominado Cacimba das Negras, por compra feita ao senhor Teutônio Pereira Pita. Outros nomes, que fazem parte da história do distrito de Negras, também são encontrados em documentos. No ano de 1899, encontramos uma notícia de homicídio, ocorrida no lugar chamado Cacimbas, do município de Águas Belas. Nos anos de 1909 e 1910, nos primeiros registros de casamentos, realizados no povoado de Assurema, membros da família Pita, que se casaram, informaram como local de residência, a Cacimba Nova. No orçamento para o exercício de 1913, publicado pelo município de Águas Belas, existe dotação orçamentária para a instrução pública, destinada para a professora da Cacimba Nova. Ainda em 26 de maio de 1919 o lugar Cacimba Nova é citado,
em razão dos casos da pandemia vivida no século XX, a gripe espanhola, que atingiu Águas Belas com grande intensidade. Como conhecemos hoje, o termo Negras foi encontrado no ano de 1925, em informações referentes ao terceiro distrito eleitoral, no qual Águas Belas pertencia. Aqui exibimos um dos registros de óbito, com o termo Povoação de Negras, no ano de 1938. Em publicações da listagem de jurados, da comarca de Águas Belas, nos anos de 1939 e 1940, ainda é possível encontrar moradores no lugar Cacimba Nova. A povoação de Negras, a partir de 6 de setembro de 1999, através da Lei Municipal 253, foi elevada à categoria de distrito. De sítio ao Distrito do Giral. O Distrito do Giral também teve sua origem iniciada como uma propriedade, identificada como Sítio Giral. Em 11 de outubro de 1858, a senhora Sebastiana de Albuquerque Cavalcante declarou que seu finado marido, Francisco Rodrigues Lins Soares, comprou do casal Manuel Gomes do Espírito Santos e Maria Custódia Correia o Sítio Giral. Dona Sebastiana de Albuquerque Cavalcante nasceu em Bom Conselho, era filha do português Manuel Martins dos Santos e Luzia Cavalcante de Albuquerque. Ela faleceu em 30 de junho de 1882, em Brejo da Madre de Deus, Pernambuco, Brasil, e foi sepultada em Belo Jardim. O casal teve pelo menos 6 filhos e 6 filhas. E entre os filhos, destaca o Sr. Antônio Rodrigues Lins de Albuquerque, que nasceu em 11 de abril de 1839. O Sr. Antônio Rodrigues Lins de Albuquerque, na herança recebidas dos seus pais, estavam as terras do Sítio Giral, que pouco a pouco foi se transformando em uma pequena povoação. Enquanto o pequeno povoado Giral se desenvolvia, o Sr. Antônio Rodrigues Lins de Albuquerque ocupou alguns cargos públicos. Após sua morte, em 28 de novembro de 1921, foi sepultado no antigo cemitério paroquial de Pau Ferro, localizado na Rua Arcoverde, sendo um poucos túmulos centenários, que ainda estão de pé, e que contêm identificação. À época da criação do município de Itaíba, o atual Distrito Giral pertencia ao município de Inajá. Em alguns registros o Distrito do Giral constava como sendo povoado do Distrito de Mariana, atual município de Manari, município de Inajá. No projeto de lei de criação do município, dizia: o território do novo município será constituído pelo atual distrito de Itaíba e pelos dos povoados Guaribas, Giral e Negras, sendo os seus limites determinados, com o município de Águas Belas, pelo ponto natural de referência que é o Rio Ipanema, e, com os municípios vizinhos, pelos atuais limites que os separam. Em 2 de maio de 2007, a Lei Municipal número 322, criou o 2º Distrito de Itaíba, elevando o povoado Giral, e denominando de Distrito do Giral. Os efeitos da lei foram retroagidos para 1º de abril de 2007. Itaíba. Do processo de criação até a emancipação. As origens do município de Itaíba remontam ao ano de 1815, quando surge em documentos o registro de moradores no lugar Pau Ferro, que seria de propriedade de Luiz Miguel de Jesus Cardoso, considerado o fundador de Itaíba. Durante o século XIX, se destacam 3 povoados, Assurema, Pau Ferro e Manuel Alves, que depois se tornou o povoado Caboclo. Os 2 primeiros, em razão da pouca distância, naturalmente foram unificados. E o povoado Manuel Alves, já quando se chamava Caboclo, pouco a pouco, foi perdendo os seus moradores, até que só ficaram as ruínas. Em 31 de março de 1938, que através do Decreto-Lei Estadual nº 92, a Vila de Pau Ferro recebeu outro nome, que trouxe a tradição dos povos originários e a homenagem à grande árvore Pau Ferro, passando a ser chamado de Vila de Itaíba. A Vila de Itaíba se destacava na região por sua produção de leite, criação de gado, o cultivo do feijão, milho e algodão,
e despertava o desejo de se tornar um município independente de Águas Belas. Mas não foi uma tarefa fácil conseguir a emancipação do município de Águas Belas. Foram quase 10 anos entre a apresentação do primeiro requerimento, a judicialização no Supremo Tribunal Federal, e por fim, a emancipação. Após o período de 1953 até 1962, a tramitação de 3 projetos na Assembleia Legislativa de Pernambuco e uma de ação de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, o distrito de Itaíba tornou-se emancipado do município de Águas Belas. Os projetos para a criação do município de Itaíba foram os seguintes. O primeiro projeto, número 19 de 1953, de autoria do deputado Constantino Maranhão. O segundo projeto, número 139 de 1957, do deputado Gerson Maranhão. O terceiro projeto, número 609 de 1958, do deputado Clélio Lemos. Com a aprovação do projeto número 609 de 1958, o Tribunal de Justiça de Pernambuco ajuizou uma ação de inconstitucionalidade da lei, no Supremo Tribunal Federal, levando o sonho de emancipação a ficar parado até março de 1962. Até que em 28 de abril de 1962, Itaíba tornou-se município, assumindo como nosso primeiro prefeito, o Sr. Pedro de Alcântara Ramos, conhecido como Pedro Lavrador. Em razão da judicialização da lei de criação do município de Itaíba, o Sr. Pedro foi nomeado 2 vezes. E suas nomeações aconteceram em momentos distintos. A primeira vez, em 10 de janeiro de 1959. E a segunda vez, em 16 de março de 1962. Antes do Sr. Pedro de Alcântara assumir como prefeito, a vila de Itaíba foram 2 subprefeitos. E após a realização da primeira eleição municipal, foram eleitos 9 prefeitos e uma prefeita, alguns com 2 mandatos. Além dos prefeitos eleitos, tivemos 6 prefeitos interinos, que assumiram em momentos de vacância permanente ou temporária. Da Itaíba do passado, Itaíba calma e tranquila, sem tecnologia, só ficaram as fotos e as lembranças. A lembrança das praças arborizadas, com algarobas plantadas no entorno das praças, com vários macaquinhos do tipo sagui, ou como sempre eram chamados de soim. A grande árvore pau-ferro, a fazenda de criação de gado, só estão na lembrança dos mais velhos. No local da grande árvore, hoje temos residência. A grande fazenda, curral, vacaria, também deu lugar às residências, à expansão de novas ruas, construção de equipamentos, para o bem-estar da população sempre em crescimento. O primeiro mandato do seu Pepe, ele arrumou essas mudas de Adaroa bem na já, pra pular, e quando eu fazia o garajal, ela estão em boi, cavando o buraco do garajal, que tinha muito bicho solto aqui, eu plantando e seu Pepe com um balaio com elas. Nós plantamos todas elas aqui, todas. Desse lado aqui chamava o lado de Mané Martins, daquele lado ali chamava-se o lado de Chico Martins. Trouxeram uns soninhos do mato, botaram uns ocos lá e oco aqui. Isso aqui não tinha nada disso que nós estamos vendo aqui, era tudo terra. Mas o soninho não podia se encontrar. Era vindo de lá se enrolar. Aí botaram o nome do soninho de Mané Martins, Chico Martins. Olha, foi levado o soninho daqui para o Rio Grande do Sul. Soninho novo, os caras botavam nos caminhões e levavam. Lá não existia, para lá. Feliz também sou, porque desse povo sou estrada. Salve meus filhos de Nega Giral, salve todos os meus filhos de cada canto de Itaíba. Somos todos guerreiros fortes. Somos
orgulho da minha história. Sou por meus filhos amada. Itaíba feliz também sou, porque desse povo sou estrada. Itaíba feliz também sou, porque desse povo sou estrada. Sou uma terra abençoada. Tenho orgulho da minha história. Sou por meus filhos amada. Itaíba feliz também sou, porque desse povo sou estrada. Sou uma terra abençoada.